Bem, bom dia de novo. Eu vou iniciar meu texto sobre leitura. Não consegui fazer ao vivo, mas depois eu edito e coloco aqui para vocês. Sobre a emancipação das mulheres. Está nesse livro aqui, Compreender, de Hannah Arendt, Formação, Exílio e Totalitarismo, Ensaios, Companhia das Letras e UFMG 2008. Então, eu já li um texto, que é uma conversa sobre a língua, em que ela afirma que o que resta é a língua, o amor dela pelo alemão, pela língua alemã. E aí eu vou continuar aqui na lista, no índice. Me interessou esse sobre a emancipação das mulheres, tá? A emancipação das mulheres, em certa medida, página 93, tá, pessoal? Da 93 até a 97, é um artigo bem pequeno. 95. A emancipação das mulheres, em certa medida, se tornou um fato. Quase todas as profissões estão abertas à mulher atual, que goza, social e politicamente, dos mesmos direitos do homem, inclusive o direito de votar e de concorrer nas eleições. Em contraste com esses enormes avanços, as restrições impostas às mulheres, principalmente no casamento, em que o direito de trabalhar e adquirir propriedade ainda depende da permissão do marido, parecem ser os restos insignificantes, entre aspas, de uma era anterior, por mais importantes que possam ser nos casos individuais. Ela está falando aqui nos anos 40 ainda, né? Esse livro é um compêndio organizado pelo Jerome Kohn de obras que ela não publicou em outros lugares, né? Um livro póstumo. Então, ela está falando aqui dos anos 40, ela escreveu esse livro nesse tempo. Mas, olhando-se mais atentamente, a emancipação feminina, garantida em privilégio, tem algo de formal, pois, embora tenham os mesmos direitos jurídicos dos homens, as mulheres de hoje não têm o mesmo valor perante a sociedade. Economicamente, sua dignidade se reflete. Economicamente, sua desigualdade se reflete no fato de que, em muitos casos, recebem salários bastante inferiores aos dos homens. Se fossem trabalhar pela mesma escala de remuneração, simplesmente perderiam, a par de seu valor social, seus empregos. Seria, sem dúvida, uma guinada reacionária, visto que, por ora, a independência feminina significa independência econômica diante dos homens. Apenas as profissões consideradas superiores, como a medicina e o direito, não enfrentam essa situação paradoxal de ter de renunciar parcialmente à igualdade pelo bem da igualdade. Todavia, essas profissões não têm grande importância numérica, mesmo que, a rigor, sejam as únicas que devem seus privilégios ao movimento feminista. A mulher trabalhadora é um fato econômico, ao lado do qual caminha a ideologia do movimento feminista. A situação média da mulher profissional é muito mais complicada. Não só ela tem de aceitar uma menor remuneração por seu trabalho, a despeito da igualdade jurídica, como ainda precisa continuar a executar tarefas de bases biológicas e sociais incompatíveis com sua nova posição. Além da profissão, ela precisa cuidar da casa e criar os filhos. Assim, a liberdade feminina de trabalhar fora parece supor uma espécie de escravização em seu próprio lar ou a dissolução de sua família. Essas questões femininas contemporâneas, entre aspas, constituem o ponto de partida do livro de A. Hull Gerstel. Ela apresenta as várias maneiras como as mulheres tentam lidar com essas situações, partindo do pressuposto correto de que o fato biológico da maternidade não é um simples fatum brutum, mas também pode ser modificado pelas transformações sociais. Ela segue um método baseado numa psicologia individual e no postulado geral de que todas as realizações humanas, positivas e negativas, resultam de uma supercompensação original.
Essa teoria, aplicada não só à história de vida de determinado indivíduo, mas a toda uma classe, permite reconhecer supercompensações típicas e até discernir seus respectivos modelos. A descrição desses modelos, a dona de casa, a princesa, a megera, a compreensiva, a pueril, a capaz, a perspicaz, a nervosa, é a contribuição mais vigorosa e original desse livro. A autora vê a posição das mulheres na sociedade contemporânea como duplamente problemática. Primeiro, afora sua própria classe social, da condição de dona de casa, ela é a empregada despossuída de um patrão masculino, sobretudo se vive no ambiente burguês ou pequeno burguês. Segundo, como trabalhadora, ela é quase sempre uma assalariada. A ambivalência dessas condições se torna especialmente clara quando considerada de um ponto de vista político. As mulheres em tal situação não avançaram nas frentes políticas, que ainda são masculinas. E, além disso, sempre que o movimento feminista alcança uma frente política, só o faz como um